profeta Jeremias, capítulo 1. Deixe a sua Bíblia aberta. Te peço que você não feche a Bíblia hoje, tá? Ou não bloqueie a tela do seu celular aí. Nós vamos passear pelo livro de Jeremias e pelo livro de Lamentações. E eu quero te fazer um desafio de conferir tudo o que eu falar com o que você está vendo no texto, tá? Crie esse hábito de sempre conferir o que você ouve com o que você está lendo. Você vai concordar comigo que nós estamos vivendo dias muito difíceis, sim ou não? Muitos de nós, como nós já oramos, têm sido privados de visitar ou de abraçar os seus familiares, em especial aqueles que mais precisam de abraço, aqueles que são parte do grupo de risco, né? Os nossos avós ou pessoas que nós sabemos e amamos que não poderiam estar conosco aqui. Outras pessoas têm sentido no próprio bolso os efeitos da crise econômica. E além disso, há aqueles que têm sofrido na pele os efeitos do Covid-19 na própria saúde, né? Há pessoas que têm sido infectadas. Mas certamente todas essas coisas elas não se comparam com a dor daqueles que estão perdendo para a morte entes queridos, seja por conta do coronavírus, seja por conta de outro motivo causado pela pandemia. Para essas pessoas que estão perdendo entes queridos, os dias que nós vivemos são mais difíceis ainda. Em dias assim, em dias de calamidade, de tragédia, de angústia, de luto, pesar, é natural que várias perguntas assaltem a nossa mente, a mente de quem sente essa dor da perda. E talvez de todas as perguntas, uma das que mais se repete nessas horas é a seguinte: Senhor, até quando? Até quando eu sentirei essa dor? Quando essa dor que eu sinto terá fim? Até quando? Essa pode ser a dúvida de muitos da nossa época. E talvez pode ser a dúvida de você que está ouvindo essa mensagem, tanto aqui nesse salão, quanto acompanhando pela internet. Até quando? Os livros de Jeremias e Lamentações foram escritos em uma época em que o povo de Deus fazia exatamente esse questionamento. Judá vivia dias terríveis, vivia dias de completa calamidade, desolação, e no peito do povo havia um clamor amargo ao Senhor, dizendo: até quando isso vai durar? Para que a gente comece a estudar esses dois livros aqui, nós precisamos compreender um pouco mais sobre a época em que eles foram escritos e que época eles nos descrevem. Por isso nós leremos Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 3. Acompanhe comigo com fé a palavra de Deus, Jeremias 1, de 1 a 3. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Jeremias e Lamentações, esses dois livros que aparecem em sequência, foram escritos pelo profeta Jeremias, e ao todo eles nos contam uma história que durou cerca de 40 anos, que foi o período que Jeremias exerceu o seu ministério. Jeremias profetizou em Judá, o reino do sul, cerca de 54 anos depois da morte de Isaías, que é o livro que nós estudamos anteriormente. Então 54 anos depois surge Jeremias. Quando Deus chama Jeremias para o ministério, ele tinha apenas 20 anos de idade. 20 anos de idade, e o rei de Judá na época era Josias. Josias foi um bom rei em Judá. E quando nós lemos esses dois livros, nós descobrimos que durante os seus 40 anos de ministério, Jeremias profetizou nos reinados de mais quatro reis em Judá. Ele profetizou no reinado de Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Zedequias, inclusive, foi o último rei de Judá até que Jerusalém fosse completamente conquistada pelos babilônios.
E é só depois desse período em que Jerusalém é derrotada que Jeremias escreve as suas lamentações, um livro que nós vamos dar um pouco mais de atenção daqui a pouco. Logo no primeiro capítulo de Jeremias, nós percebemos o objetivo do ministério dele em Judá. E eu queria agora que você acompanhasse os versículos 11 até 19 do capítulo 1. Capítulo 1, versículos 11 a 19. Diz assim o texto: E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, o que está vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez: que estás vendo? E respondi: estou vendo uma panela fervente que se inclina do norte para cá. Ao que me disse o Senhor: do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Pois estou convocando todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas de entrada de Jerusalém, e virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Prepara-te, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ao chamar Jeremias ao ministério profético, Deus lhe dá 3 visões, que resumem o que ele irá pregar pelo resto da sua vida, desde os 20 anos, é isso que ele vai pregar, até os 60 anos de idade. A primeira visão é sobre um ramo de amendoeira, versículos 11 e 12. A amendoeira é uma árvore única lá no Oriente, e ela fica totalmente seca no inverno, como se ela tivesse morrido, e ela é a primeira a florir, mesmo antes da primavera chegar, ao término do inverno. E ao usar essa imagem aqui, Deus está dizendo para Jeremias: olha, eu vou secar totalmente o povo de Judá, como se eles tivessem morrido. Porém, um dia eu farei brotar novamente. Eu vou castigar por seus pecados, mas o trarei à vida novamente. Segunda visão, versículos 13 a 16. Agora é sobre uma panela fervente. Deus usa a metáfora do fogo e do calor de um líquido fervente que seria derramado sobre Judá, um líquido que viria do norte. Quem estava no norte? A Babilônia. Então, aqui é uma referência ao julgamento que Deus está trazendo contra a idolatria de Judá, que viria pelas mãos do povo do norte, a Babilônia. A terceira visão é sobre uma cidade fortificada, versículos 17 a 19. Deus convoca Jeremias a não se apavorar diante de tudo isso, mas estar preparado, estar firme como uma cidade que tem muros fortes, muros impenetráveis. O Senhor havia levantado Jeremias, perceba, para pregar contra todo o povo judeu, não era só para a sua igreja. Você vai pregar para toda a nação, contra os pecados de toda a nação, contra os reis, os príncipes, os líderes religiosos, e ele iria expor e confrontar os pecados desses homens. E ao invés de prometer conversões a Jeremias, o que Deus prevê para ele é oposição contra o seu ministério. Que chamado fantástico, né? Você vai pregar, as pessoas não vão te ouvir. As pessoas não vão se arrepender. Pelo contrário, elas vão atacar você ferozmente. Elas vão lutar contra você. Porém, elas não vão derrotá-lo, porque eu estou com você. Eu irei protegê-lo, eu irei preservar a sua vida para que você não morra até que cumpra toda a missão que eu te dei. Que chamado fantástico, né? Em resumo, esse é o ministério de Jeremias. Deus o chama para confrontar o pecado do povo, anunciar a derrota desse povo para a Babilônia, prometer restauração no futuro, mas logo de cara Deus diz: o povo não vai te ouvir, pelo contrário, o povo vai te perseguir, o povo vai tentar te matar, mas eu vou te livrar das mãos dos judeus. E basicamente essa é a síntese, essa é a essência de toda a mensagem dos livros
de Jeremias e de Lamentações. A nossa missão nessa noite é perceber os detalhes dessa mensagem. E nós vamos perceber isso através de 3 pontos. Dizem que pastor batista tem que pregar em 3 pontos, né? Hoje calhou de o conteúdo ter que ser exposto em 3 pontos. 3 temas que resumem esses 2 livros, Jeremias e Lamentações. O primeiro tema é o tema do pecado, onde nós veremos como Jeremias confrontou o pecado de Judá. O segundo tema é o tema do profeta, onde nós vamos olhar com mais atenção a vida desse homem. E o terceiro tema é o tema da profecia. Nós vamos analisar o conteúdo teológico da mensagem de Jeremias. Pecado, profeta, profecia. Vamos para o primeiro tema, pecado, o pecado de Judá. Por enquanto nós vamos focar nossa atenção apenas no livro de Jeremias, daqui a pouco a gente chega em Lamentações. Por causa das riquezas de detalhes desse livro, Jeremias é o profeta mais conhecido de todos os outros profetas do Antigo Testamento. Você tem muitos detalhes nesse livro aqui. A importância de Jeremias é tão grande que no Novo Testamento você percebe que Jeremias foi o profeta ao qual Jesus mais citou, mais fez referência, até mais do que o próprio Isaías. O profeta que Jesus mais citava era Jeremias. Há alguns detalhes muito importantes nesse livro aqui que nos preparam para compreender a mensagem dele como um todo. 2 detalhes. O primeiro detalhe é que Jeremias não é um livro cronológico. O que isso significa? Ele não nos conta a sequência exata de como a história foi acontecendo de uma forma organizada. Isso significa que a escrita dele tem um alvo mais teológico do que simplesmente nos contar os eventos que ocorreram na época de Jeremias. A segunda informação para entender esse livro é que há duras advertências contra o pecado de Judá nele. Só para você ter uma ideia, a palavra rebeldia e vários derivados dessa palavra, ela se repete várias vezes no livro de Jeremias, até de maneira incontável. Você vai reparar ela aparecendo muito. O objetivo de Jeremias é anunciar ao povo que Deus irá fazer justiça contra o seu pecado, tanto o pecado de Judá quanto o pecado de todas as nações ao redor. E dessa forma, o que nós lemos nos capítulos 2 até o capítulo 25, são basicamente 12 mensagens, 12 sermões de juízos do Senhor contra os pecados de Judá. E ao longo desses capítulos, Deus condena o pecado do povo, e em especial Ele condena a idolatria e a falsa religião daqueles judeus, e anuncia o castigo que Ele iria trazer. Mas o que estava acontecendo na época de Jeremias para que essa mensagem surgisse? Depois que Josias morre, Josias foi o rei que reinava quando Jeremias foi levantado como profeta, ele foi um bom rei. Depois que ele morre, todos os reis que sucedem Josias são maus reis, reis que não temem a Deus e reis que por causa disso fazem com que o povo todo também se desvie do caminho do Senhor. E como consequência, Deus iria castigar o povo, e Deus faria isso de maneira que eles fossem derrotados pelos seus inimigos. E a cada ano que passava, isso acontecia mais. Não era só uma coisa do futuro. Deus já estava castigando o povo, eles não percebiam. E ao invés de buscar a Deus em arrependimento, o povo se afastava cada vez mais do Senhor e buscava socorro nas nações vizinhas. Por exemplo, buscavam socorro no Egito. E as nações que eram idólatras e influenciavam o povo a se tornar mais idólatra ainda. É aí que surge Jeremias. E Jeremias prega o seguinte, caminha um pouquinho mais à frente, Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. Olha como esse texto, que nós conhecemos muito bem, ele se torna mais colorido quando nós entendemos ele dentro do contexto. Jeremias 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto.
O que esse texto está dizendo? Em resumo, por meio de Jeremias, Deus está confrontando a confiança que o povo de Judá tinha colocado nas nações vizinhas. No caso aqui, era a nação do Egito. Então esse texto não está dizendo, você não pode confiar em pessoas, não é nada disso. O povo estava buscando socorro, salvação, numa nação pagã, e não confiando em Deus para a vitória contra os seus inimigos. Judá achava que os egípcios seriam capazes de salvá-los dos seus inimigos, quando na verdade eles deveriam buscar o socorro de Deus e confiar apenas em Deus para serem vitoriosos. Por isso Deus, com palavras muito duras, Ele amaldiçoa aquele que ao invés de confiar no Senhor, coloca a sua confiança de sucesso em outros homens, e talvez até em si mesmos, homens falhos, homens limitados. Ao mesmo tempo, Jeremias anuncia que Deus só abençoa aquele que confia nele, e não em outros homens. Em outras palavras, Judá deveria se arrepender dos seus pecados, e deveria se voltar para Deus. Ao invés de continuar obstinada no seu pecado, deveria buscar socorro em Deus e não mais no Egito. Os egípcios não seriam capazes de livrá-los das mãos de Deus. Então a mensagem de Jeremias era bem simples. Olha, se arrependam de seus pecados e parem de confiar no Egito. Se voltem para Deus. Confiem apenas em Deus, caso contrário, se vocês não fizerem isso, Deus irá castigá-los, Deus vai permitir que vocês sejam derrotados pelos babilônios, e Deus vai permitir que vocês sejam deportados e exilados para a Babilônia, como prisioneiros de guerra. Se arrependam. Mas essa não era a única voz que pregava aos ouvidos do povo judeu. Havia em Jerusalém outros homens, que se chamavam profetas, mas que anunciavam uma mensagem diferente da mensagem de Jeremias. Esses homens pregavam que Judá não seria derrotada, e que Judá poderia sim confiar no Egito, totalmente o inverso do que Jeremias pregava. Olha o que Deus diz sobre eles no capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam, enchendo-vos de ilusões. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: terei paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: olha, nenhum mal virá sobre ti. Esses homens diziam ao povo, alegando falar em nome de Deus, que os judeus não seriam vencidos pelos inimigos, mas eles teriam paz e teriam prosperidade. Porém Deus diz: olha, vocês não deveriam ouvir a esses profetas, mas ouvir apenas Jeremias. Porque a mensagem desses homens era uma mensagem doce, era uma mensagem agradável, uma mensagem que arrepiava os cabelos do braço, uma mensagem que fazia as pessoas chorarem de emoção, mas era uma mensagem diferente da de Jeremias. Eles não confrontavam o pecado de Judá, e por isso o povo continuava obstinado. Portanto Deus diz: eu não enviei esses falsos profetas. Deus revela que as profecias desses homens vinham da sua própria cabeça, dos seus sonhos, e no final das contas, o objetivo final desses homens era desviar o povo de Deus do próprio Senhor com suas falsas profecias. Por isso Deus conclui nos versículos 30 a 32. Capítulo 23, versículos 30 a 32. Portanto, estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse. Estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem, eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Deus não só não enviou esses homens,
como Deus estava contra eles e estava a favor apenas de Jeremias, que não tinha uma mensagem bonitinha de se ouvir. E o que Jeremias pregava não era uma coisa gostosa de ouvir mesmo. O que Jeremias pregava que era tão diferente da mensagem desses homens? Acompanhe comigo o capítulo 29, versículos 4 até 14. Capítulo 29, versículos 4 até 14. Compare a mensagem de Jeremias com a mensagem daqueles falsos profetas. 29, de 4 a 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares por onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Por meio de Jeremias, Deus diz a Judá que o castigo é inevitável, e que não era para o povo dar ouvidos àqueles falsos profetas. Os judeus, perceba, ele já diz: vocês que já estão no exílio, o negócio já vai acontecer, não tem como evitar, mas não é para vocês se oporem aos babilônios, não é para vocês lutarem contra eles, permitam que eles os conquistem, não lutem contra eles, aceitem a disciplina de Deus, se submetam à Babilônia e esperem com paciência o tempo do exílio. Eu irei libertá-los depois de 70 anos. Vivam em paz com os babilônios, orem pela prosperidade da nação pagã que vocês viverão, e construam a sua vida naquela terra. Depois de 70 anos eu liberto vocês. Esse é o contraste das pregações que nós tínhamos naquela época. Agora, adivinha a quem o povo preferiu dar ouvidos? Quem acha que foi a Jeremias? Quem acha que foi aos falsos profetas? Quem não acha nada? Bom, quem não acha nada vai descobrir aqui, porque a gente vai ver. Será que eles ouviam Jeremias, que profetizava castigo ao pecado? Ou será que eles ouviam falsos profetas, anunciavam paz, prosperidade? Observe a resposta do povo às palavras de Jeremias no capítulo 26. Volte um pouquinho aí. 26, versículo 9. O povo dizendo para Jeremias: olha lá. Por que profetizaste em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada? E todo o povo ajuntou-se contra Jeremias. E olha onde eles estavam? Na casa do Senhor. Ao invés de se arrepender de seus pecados e ouvir Jeremias, o povo se opôs a Jeremias. Não só isso, mas em outra ocasião nós lemos no capítulo 37, avance um pouquinho aí, 37, versículo 21. Então o rei Zedequias deu ordens para que pusessem Jeremias no pátio da guarda e lhe dessem diariamente um pedaço de pão da Rua dos Padeiros,
até que se esgotasse todo o pão da cidade. Então Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias não só enfrentou oposição, como foi preso pelo rei no pátio da sua própria guarda. E como se não bastasse, observe o capítulo 38, versículo 6. Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias atolou na lama. Por meio de Jeremias, Deus confrontou o pecado do povo e anunciou o castigo, caso o povo não se arrependesse. Mas o povo não deu ouvidos a Jeremias. O povo preferiu dar atenção apenas aos profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir: paz, prosperidade e vitória. E para tentar calar Jeremias, eles atentaram contra a sua vida, eles maltrataram Jeremias, eles prenderam Jeremias, mas em tudo isso Deus preservou ele com vida. E apesar de todo esse esforço, para não ouvir a confrontação dos seus pecados, o povo de Judá não conseguiu se livrar do castigo do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que se livrar do mensageiro não anula a sua mensagem. Se livrar do mensageiro não anula a sua mensagem. Calar a boca do profeta não muda a profecia. Se por meio de alguém Deus confronta os seus pecados e Deus promete castigo caso você não se arrependa, de nada adianta você tentar calar essa pessoa, de nada adianta expulsar essa pessoa da sua presença, de nada adianta ferir essa pessoa, prender essa pessoa e até matar essa pessoa, de nada adianta substituir essa pessoa por alguém que pregue só o que você quer ouvir, alguém que pregue apenas bênção, prosperidade, cura e nenhuma confrontação ao seu pecado. Enfim, de nada adianta. Você precisa saber que mesmo que você faça todas essas coisas, a mensagem de Deus continua sendo a mesma mensagem. Você continua vivendo no pecado e você será castigado por conta disso. Se livrar do mensageiro não anula a mensagem. De nada vale atacar o pastor, se afastar de amigos crentes, trocar de igreja, ou escolher pastores que preguem só o que você gosta. Se você vive no pecado, Deus continua contra você e Deus vai castigá-lo mesmo assim, mesmo que você fuja. E você precisa saber que se você se opõe àqueles que confrontam os seus pecados, você está se opondo àquele que enviou essas pessoas. Você está se opondo ao próprio Deus. Nós precisamos compreender que mesmo que calemos a boca do mensageiro de Deus, aquilo que ele disse em nome do Senhor, ou seja, a confrontação aos nossos pecados, o anúncio do castigo, vai acontecer da mesma forma. E naquele dia, quando a disciplina acontecer, o profeta que nós calamos nem precisará dizer: olha, eu avisei você. Porque, na verdade, nós mesmos iremos concluir: de fato, eu fui avisado. Eu fui avisado, aquele profeta disse para eu não fazer isso, eu não dei ouvidos ao mensageiro de Deus, ele estava certo o tempo todo. Esse é o primeiro tema da mensagem de Jeremias e Lamentações, o tema do pecado. Deus irá castigá-lo, mesmo que nós calemos o seu profeta. Portanto, se arrependa, se arrependa. Segundo tema desses dois livros, é o tema do profeta em si, o ministério de Jeremias. O tema do profeta. Após condenar o pecado de Judá, que foi o que nós falamos, os capítulos 2 até 25, o livro de Jeremias continua sua narrativa da seguinte maneira. Os capítulos 26 até 29, nós vemos a oposição do povo contra Jeremias aumentar. E o mais triste de tudo isso é ler que até mesmo a própria família de Jeremias e a cidade natal dele, essas pessoas não deram ouvidos ao profeta. Eles o rejeitaram como profeta. Nem o apoio dos seus entes mais queridos esse homem teve. Como nós já vimos no capítulo 26, ele é acusado de traição à pátria. Ele é salvo apenas por alguns poucos aliados que tinha naquela época.
Nos capítulos 27 a 29, Jeremias continua pregando que o castigo seria inevitável e que o povo deveria se submeter ao rei da Babilônia, ao rei Nabucodonosor. Então, nos capítulos 30 até 33, Jeremias muda o tom da sua pregação. E ele começa a oferecer uma mensagem de esperança ao povo. Ele diz que mesmo depois do castigo, Deus virá para libertar o povo e perdoar o povo. Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo é: o caminho para a bênção de Deus tem de passar pela disciplina, tem de passar pelo cativeiro na Babilônia. Porém, mesmo com essa nota positiva na sua pregação, ainda assim o povo se colocava contra Jeremias. E nos capítulos 34 até 38, o que nós lemos é uma clara oposição dos judeus, mas agora não só contra Jeremias, mas contra a mensagem de Jeremias. É aqui que Jeremias é preso, nesse trecho de 34 a 38. Ele é preso porque ele confronta os pecados do rei de Judá. E por causa disso o rei Jeoaquim manda até queimar os rolos da profecia que Jeremias escreve. Jeremias escreve e manda para ele, ele manda queimar. Depois Jeremias manda escrever de novo, porque o rei precisava entender que Deus estava confrontando seus pecados. Jeremias nessa época também condenou os seus colegas de seminário, os seus amigos de ministério, os sacerdotes. Porque aqueles homens dentro do templo, eles prestavam cultos idólatras ao Senhor. Eles misturavam a adoração a Deus com a adoração a Baal. E é nesse momento que Jeremias é jogado dentro de uma cisterna, uma espécie de poço, para que aqueles homens não tivessem mais que ouvir aquelas palavras duras de Jeremias. Então Jerusalém, enfim, cai, como foi profetizado. Cai diante da Babilônia, que a derrota no capítulo 39. Os sobreviventes, que não são deportados para a Babilônia, que ficam ali, eles se revoltam contra o rei Nabucodonosor, e por medo de serem mortos, eles fogem para o Egito, e novamente, eles vão até o Egito buscar socorro. E adivinha o que eles fazem com Jeremias? Levam Jeremias arrastado para o Egito. Ele é arrastado à força. Capítulos 40 até 45, nós lemos o povo indo até o Egito. Jeremias vai contra a sua vontade e acaba vivendo os seus últimos dias na terra do Egito até morrer. Foi nessa época que provavelmente ele concluiu esse livro e escreveu as suas lamentações, que são tristes recordações daquilo que ele viveu quando Jerusalém foi invadida e conquistada pela Babilônia. O livro de Jeremias termina nos capítulos 46 a 51, com profecias de castigo que ele proferiu contra as nações vizinhas de Judá. E, por fim, capítulo 52 é uma descrição do destino final dos judeus após toda essa história aqui. Então nós nos deparamos com o livro das Lamentações de Jeremias. Nesse livro, o profeta descreve todo o seu pesar por ver o povo de Deus ser derrotado por causa da sua falta de arrependimento. O título desse livro, Lamentações, ele poderia ser traduzido como chorar em voz alta. E é isso que Jeremias está fazendo nessa obra aqui. Uma obra de poesia que é composta de 5 poemas melancólicos, que eram para ser cantados em um ritmo fúnebre, por uma espécie de lamento e luto, como se estivesse num velório. E nesse livro de Lamentações, Jeremias nos oferece 5 visões sobre a queda de Jerusalém. A primeira visão é a visão de fora, capítulo 1. Como os demais povos viram a derrota de Jerusalém. A segunda visão é a visão de dentro, como o povo de Judá vivenciou aquela derrota. Capítulo 3, a visão é de cima. Ele analisa a derrota aos olhos de Deus. Capítulo 4 é a visão do todo. Ele analisa como essa derrota foi resultado da quebra da aliança da parte do povo para com Deus. E por fim, capítulo 5 de Lamentações, ele tem uma visão do futuro. Como é que o povo estava clamando pelo socorro de Deus para se ver livre das mãos da Babilônia no exílio. E esse foi o fim do triste ministério de Jeremias. Ninguém ouviu sua pregação. O povo foi castigado. E ele teve de presenciar tudo isso. E ainda acabou morrendo longe da sua terra natal, contra a sua vontade,
E olha a ironia, justamente na nação que ele pregou a vida inteira dizendo que o povo não deveria ir dentro do Egito. Mas observe que Deus já havia previsto tudo isso a Jeremias, desde o primeiro dia em que o chamou, quando ele tinha 20 anos de idade. Olha o capítulo 1, nós não lemos esse capítulo 1 de Jeremias, nós não lemos esse trecho porque ele ficou separado exatamente para esse momento. Capítulo 1, versículo 4 até 10. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até 10. Aqui nós temos o chamado de Deus a Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje, te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Desde o seu nascimento, perceba que interessante, Deus havia separado Jeremias para uma obra muito difícil: pregar contra o pecado das nações e profetizar a sua destruição, em especial a nação de Judá. Alguém tinha de fazer isso, e aprove ao Senhor que esse alguém seria Jeremias. Bom, no início você percebe que Jeremias tenta se esquivar dessa missão, né? Ele fala: Senhor, eu não sei falar direito, eu sou novo. E o Senhor diz: mas eu vou estar com você, e você vai falar aquilo que eu vou dizer para você, eu vou te capacitar a pregar ao povo. E além de já saber desde o início do seu ministério que o povo não o ouviria, e ainda mais que o povo rejeitaria Jeremias como profeta, ele ainda teve de enfrentar duras privações para cumprir o seu papel de pregador em Judá. Como se isso já não bastasse, olha o que acontece no capítulo 16. Jeremias capítulo 16. Leremos versículos 1 a 9. Jeremias 16. Veio a mim a palavra do Senhor: não tomes mulher para ti, nem tenha filhos e filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem à luz e dos pais que os gerarem nesta terra: morrerão de doenças fatais, ninguém lamentará por eles, nem serão sepultados, mas serão como esterco sobre o solo, serão mortos pela espada e pela fome, e os seus adversários servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entres na casa onde há luto, nem vás para lamentá-los, nem tenhas compaixão deles, porque retirei a minha paz, e a minha bondade e a minha misericórdia deste povo, diz o Senhor. Nesta terra morrerão tanto ricos como pobres, não serão sepultados e não se lamentará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles, não se dará pão aos que estiverem de luto para consolá-los por causa dos mortos, nem se lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete, para te assentares com eles para comer e beber, pois assim diz o Senhor
dos exércitos, o Deus de Israel. Farei cessar neste lugar diante de vossos olhos e durante vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. A fim de ilustrar o que iria acontecer com o povo quando os babilônios invadissem Judá, Deus ordenou que Jeremias fosse uma espécie de pregação ambulante. Jeremias era o PowerPoint da sua mensagem. Ele era a ilustração do sermão. A sua vida seria o sermão. Como um bom batista, um sermão de 3 pontos. Primeiro ponto, versículos 1 a 4. Jeremias não deveria se casar e viver sozinho e solitário pelo resto da sua vida, para mostrar ao povo que era assim que o povo ficaria quando Deus o castigasse. Segundo ponto desse sermão vivo, versículos 5 a 7. Jeremias não poderia demonstrar misericórdia ao povo, nem mesmo antes da destruição acontecer. Ele, perceba, não poderia participar de nenhum velório, nem visitar a família enlutada, poderia muito menos lamentar, chorar, consolar aqueles que perderiam seus entes queridos. Isso seria uma demonstração clara do lamento de Deus para com o pecado do povo. E como se não bastasse isso, o terceiro ponto dessa pregação ambulante de Jeremias, versículos 8 a 9, seria que ele não podia participar de luto, mas também não poderia participar de qualquer festa ou banquete em todo o seu ministério. Cancela a festa de aniversário. Você não vai orar lá no aniversário do filho do membro, não. O objetivo era mostrar ao povo que Deus iria colocar um fim na alegria de Judá, que vivia no pecado e se alegrava. E foi essa dor que Jeremias experimentou e expressou no livro das suas lamentações. Eu queria que você lesse alguns versículos comigo em Lamentações, capítulo 1, versículos 1 e 2. Lamentações 1 e 2. Como está solitária a cidade que era tão populosa, a que era grande entre as nações, tornou-se como viúva. A princesinha das províncias tornou-se escrava, chora amargamente de noite e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la, todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Versículo 12. Vós que passais pelo caminho, não vos comoveis? Olhai e vede se há sofrimento maior do que o que estou passando, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Capítulo 2, versículo 17. 2:17. O Senhor realizou o seu propósito, cumpriu a sua palavra que Ele ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou sem piedade, fez com que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. A queda e a solidão de Judá estavam sendo um retrato de como foi a vida inteira de Jeremias. Todos haviam abandonado e traído Judá, como fizeram com Jeremias. Todos, ao olhar para Judá, tinham dó, à semelhança de Jeremias, porque Deus a havia castigado por seus pecados. Que ministério duro de se encarar, não é? O que você faria? Ou o que você diria, estando no lugar de Jeremias? Provavelmente você diria as mesmas palavras que ele disse. Volta para Jeremias capítulo 15.
Jeremias capítulo 15, nós leremos o versículo 10 e depois leremos os versículos 15 a 18. Jeremias 15, versículo 10 e depois 15 a 18. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Pois sou homem de conflitos e desavenças com toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem eles me emprestaram. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Versículo 15. Ó Senhor, Tu me conheces? Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de Tua paciência. Sabe que por Tua causa tenho sofrido afronta. Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o Teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu não me sentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Sentei-me a sós, sob a Tua mão, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor dura para sempre? Porque o meu ferimento é incurável e grave? És Tu para mim como um ribeiro seco, cujas águas são inconstantes? Como qualquer outro ser humano na face da terra, no seu lugar, Jeremias sentiu a dor do fardo que ele carregava e lamentou ao Senhor. Você percebe que ele lamenta até mesmo o dia em que nasceu. E em meio à sua oração de tristeza, Jeremias lembrou a Deus que estava sofrendo todas essas coisas por causa da obra que o Senhor o tinha chamado a cumprir. É por causa do Senhor que eu estou sofrendo isso. Apesar de viver em um mundo cercado de idolatria, cercado de maldade, Jeremias diz: eu comi a Tua palavra, eu me comprometi com a Tua palavra, eu fugi do pecado, mas mesmo assim eu tenho de amargar um ministério terrível, que mais parece com uma ferida aberta que nunca cicatriza. Queridos, olhar para o ministério de Jeremias nos faz saber de uma coisa muito importante, e eu gostaria que você desse muita atenção ao que você vai ouvir nessa hora. A função do mensageiro de Deus, muitas vezes, é pesada e cruel. Muitas vezes. E é natural que, como ser humano, esse mensageiro fraqueje e deseje abandonar a sua vocação. Vocês acham que o ministério de outros pastores e outros líderes na história da igreja foi diferente do ministério de Jeremias? Você acha? A Bíblia afirma que todos eles enfrentaram e enfrentarão algum tipo de oposição, algum tipo de perseguição. Sobre esses grandes homens de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 38 nos diz que o mundo não era digno dessas pessoas. E por que o mundo não era digno dessas pessoas? Por que essas pessoas foram perseguidas? Porque esses homens foram chamados a representar a Deus diante de pessoas que pecavam contra o próprio Deus e pessoas que muitas vezes rejeitam ao Senhor. É óbvio que essas pessoas que estão feridas pelo pecado vão atacar esses homens, porque a confrontação ao pecado dói. Dói você ser confrontado. E essas pessoas vão atacar o mensageiro até que talvez esse mensageiro consiga se aproximar o máximo que puder delas, para poder cuidar das feridas delas, atar aquelas feridas e trazê-las ao arrependimento, o que na maioria das vezes nunca acontece. Ele apenas sai ferido. Irmãos e amigos, o ministério pastoral é um chamado ao sofrimento. Todo líder cristão irá enfrentar oposição. Todo. Nós precisamos ter a consciência disso. E se nós formos capazes
Nós deveríamos diminuir ao máximo que pudéssemos as tristezas dos nossos pastores e líderes. Nós deveríamos ter misericórdia daqueles que cuidam das nossas almas. E nós deveríamos entender que eles são seres humanos como nós. Eles também precisam de amor, eles também precisam de compaixão, porque o próprio ministério é pesado demais para que eles o suportem sozinhos. Eu ouvi muitas pessoas dizendo nessa época, e não só do nosso círculo de amizade: onde está o pastor na época da pandemia? Pois tem muitos pastores perguntando: onde estão minhas ovelhas? Onde está o carinho das minhas ovelhas? Você deveria valorizar, deveria se preocupar, deveria abraçar quando puder, visitar, encorajar o seu pastor, os seus pastores, orar por eles. E por que não orar com eles? Vira e mexe, há um pastor pegando você pelo braço e orando com você. Mas são raras as vezes em que eu vejo você, uma ovelha, pegando o seu pastor pelo braço e orando por ele, com ele. Pastor, qual o pedido de oração que você tem? É sempre você que ora por mim. Eu quero orar por você. Agradeça aos seus pastores pelo trabalho fiel que eles fazem. Louve a Deus pela vida deles, porque a missão desses homens nessa terra é a missão mais difícil de todas. Pregar arrependimento de pecados a pecadores como eu e você. E todos os presbíteros aqui presentes, e todos os pastores do mundo poderiam dizer que a melhor maneira de cuidar daqueles que te pastoreiam é viver em arrependimento de pecados. Não é ficar fazendo carinho no pastor. É você mesmo se submeter à palavra de Deus, crer naquilo que Deus diz, obedecer às ordens do Senhor, porque como diz João, não há alegria maior do que ver os meus filhos andando na verdade. Para um pastor não há prazer maior do que ver uma ovelha obedecendo ao Mestre Jesus. A missão dos pastores já é difícil. Meu pedido para você é que não torne essa vida pior ainda com a sua rebeldia. Submeta-se a Deus, submeta-se à pregação dos seus pastores, aqueles homens que Deus colocou na sua vida. E para aqueles que são pastores e líderes, eu queria te convidar a observar o exemplo de Jeremias com esperança, apesar de que é difícil olhar para isso com esperança. A primeira coisa é que nós poderíamos, como pastores, líderes, saber que nós podemos lamentar. Nós podemos chorar diante de Deus. Nós não precisamos nos esconder atrás da capa de durões, super-heróis. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Não há vergonha para um pastor, para um líder, se sentir cansado, se sentir triste, se sentir incapaz de cumprir a sua missão, e ele deveria falar com Deus sobre isso, e por que não falar com as suas ovelhas, pedir socorro. Isso conserta as nossas emoções e nos faz voltar ao eixo da obediência a Deus. Ao mesmo tempo, pastores e líderes deveriam se lembrar daquilo que animava Jeremias e que manteve Jeremias firme durante todo o seu ministério. O que manteve Jeremias de pé, mesmo diante de tanta dificuldade? A consciência de que o mesmo Deus que o chamou para essa dura missão é o Deus que iria sustentá-lo até que essa missão fosse completa totalmente. Deus vai te capacitar a fazer o que parece impossível, e Deus vai te dar forças a ficar de pé, mesmo quando os seus joelhos, as suas pernas, não tiverem mais vigor. Confie no Senhor, e não na sua própria força, e o Senhor vai te sustentar firme no ministério. Esse é o segundo tema da mensagem de Jeremias e Lamentações, o tema do profeta. Mesmo que a sua missão seja a mais difícil de todas, como a de Jeremias, o Senhor vai te sustentar até o fim,
como fez com esse homem de Deus. Terceiro e último tema desses dois livros é o tema da profecia. É uma conclusão à pregação de Jeremias. Tema da profecia. Ao todo, a profecia de Jeremias fala muito sobre o pecado do povo de Deus e sobre o castigo que Deus iria trazer sobre Judá. Mas a mensagem de Jeremias não era só de destruição, de calamidade. Você leu lá no chamado dele, no capítulo 1, versículo 10, eu te chamei para derrubar, para destruir, mas também para levantar, para plantar. Jeremias pregou mensagens cheias de esperança, mensagens de restauração, mesmo que o povo não estava nem aí, nem para a mensagem de juízo, nem para a mensagem de restauração, o povo não ouvia Jeremias. Jeremias não era mensageiro apenas de más notícias, mas também era mensageiro de boas notícias. E de todas as boas notícias que Jeremias conta ao povo, havia duas que se destacavam entre todas as outras. Duas boas notícias. A primeira boa notícia é que Deus enviará o Messias ao seu povo. Deus enviará o Messias ao seu povo. Volte os seus olhos para Jeremias capítulo 23. Depois de anunciar o castigo aos maus reis de Judá, e antes de confrontar os falsos profetas que nós já vimos, Deus anuncia o seguinte ao povo. Jeremias capítulo 23, versículos 1 a 6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras por onde as tiver expulsado, e as levarei de volta à sua pastagem. Então elas se tornarão férteis e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as conduzam. Elas nunca mais temerão, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. E virão dias, diz o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Aqui Deus se dirige a todos aqueles que lideravam a nação de Israel, tanto aos reis quanto aos profetas, sacerdotes, anciãos, e Deus os chama de pastores maus, homens que cuidavam mal das ovelhas do Senhor, o povo de Deus. Deus diz que haveria um dia em que o Senhor os resgataria das mãos desses, o Senhor os castigaria esses maus pastores. Nesse dia o Senhor reuniria todas as suas ovelhas e pastorearia elas de forma correta, por meio de pastores humanos. E elas seriam bem cuidadas, nunca teriam medo, nunca se desviariam mais do caminho de Deus. E quando isso aconteceria? Versículos 5 e 6. No dia em que o Senhor levantaria um rei justo e sábio, um rei da descendência de Davi para o seu povo. Esse rei será o responsável por salvar Judá, e perceba, até mesmo salvar Israel dos seus pecados, o reino do norte, e dos seus inimigos, e Deus vai ajuntar esse povo todo junto, todo como um só povo, e os fará habitar em segurança e em justiça. E essa realmente era uma excelente notícia ao povo de Judá. Haveria um dia em que Deus enviaria a eles um rei salvador, um rei que os libertaria das mãos dos seus inimigos, um rei que os livraria dos seus próprios pecados. Primeira boa notícia: Deus enviaria o Messias ao povo. Segunda boa notícia do livro de Jeremias: Deus fará uma nova aliança com o seu povo. Deus fará uma nova aliança com o seu povo. Lembra que eu disse para você que os capítulos 30 até 33 de Jeremias são repletos de mensagens de esperança? Pois existe uma dessas mensagens que é talvez a mais importante de todas as pregações do profeta Jeremias. Capítulo 31, abra lá. Capítulo 31, versículos 31 a 34.
31, de 31 a 34. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Além do envio do Messias ao povo, Deus promete que no futuro fará uma nova aliança com toda a nação de Israel. Uma aliança é um pacto, é um contrato, um acordo que é firmado entre duas partes, e nesse caso, entre Deus e os homens. Nesse compromisso, Deus dá responsabilidades aos homens, os homens têm de cumprir essas responsabilidades, e ao mesmo tempo, Deus promete recompensas, caso o povo cumpra essas responsabilidades, ou castigos, caso o povo não cumpra as suas promessas. Porém, Deus diz no versículo 32, que no passado, havia feito uma antiga aliança com os pais daqueles judeus que estavam ouvindo essa mensagem. Ele fez essa aliança quando tirou aqueles da geração passada da terra do Egito, cerca de 900 anos atrás. O Senhor diz que eles quebraram, ou eles anularam aquele compromisso. Eles deixaram de cumprir a sua parte no contrato. E é por isso que toda a nação de Israel estava sendo disciplinada. Porque na antiga aliança, havia parágrafos que diziam que caso o povo não cumprisse a sua parte, Deus os castigaria com terríveis maldições. E ser derrotado para a Babilônia era uma dessas maldições. Então, ao trazer a disciplina contra a nação de Israel, Deus não estava sendo um Deus mau, ou um Deus carrasco. Deus estava simplesmente sendo, como nós cantamos, um Deus fiel. Fiel àquela aliança feita no início, um Deus que estava cumprindo aquilo que prometeu naquela geração do exílio, do êxodo, perdão. Mas você percebe no versículo 33, Deus diz que essa nova aliança que ele estava para assinar com o seu povo, era muito melhor do que aquela antiga aliança. A pergunta é por que ela é muito melhor? Porque o versículo 33 diz que ao invés de dar uma lei física, para que o povo leia, para que o povo obedeça, Deus colocaria essa lei na mente, e escreveria no coração do povo essa lei. Ou seja, aqueles homens não precisariam mais se esforçar para cumprir a sua parte do contrato, porque Deus já colocaria dentro deles o próprio contrato. É como se eles já tivessem cumprido tudo o que Deus exigia deles. Deus iria considerá-los totalmente obedientes a Ele. E por isso eles nunca mais iriam experimentar maldições. Eles iriam experimentar apenas as bênçãos do Senhor. Por isso, ele diz no final do verso 33, Deus seria o Deus deles, e eles seriam o seu povo para sempre, sem serem castigados mais. E o resultado disso, versículo 34, é que eles não precisariam mais ficar como Jeremias, tentando convencer uns aos outros sobre a importância de se arrepender e conhecer ao Senhor, porque ele diz: todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico. Em outras palavras, todos irão saber, Jeremias, a importância do arrependimento. Todos terão intimidade com Deus. A pergunta é: por que isso será possível? Final do versículo 34. Porque diz o Senhor: eu perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Nesse dia, um dia que estaria por vir, Deus perdoaria todos os pecados de Israel e não os consideraria mais, não consideraria mais aquele povo como pecadores, mas apenas como justos. Ou seja,
não haveria mais castigo aos homens, mas apenas bênçãos. Isso porque a segunda boa notícia de Jeremias é que Deus fará uma nova aliança com seu povo. Apesar de tanto lamento que Jeremias nos expressa em Lamentações, há uma passagem muito especial nesse livro, que eu deixei exatamente para o final de propósito. Capítulo 3 de Lamentações, um pouquinho à frente aí. Versículos 21 a 24. Três, 21 a 24. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. O que Jeremias está dizendo é que mesmo diante do castigo, da dor, causados pelo próprio Deus por causa do pecado do povo, Jeremias preferia se lembrar de que o Senhor continuava sendo bom, o Senhor continuava sendo fiel o tempo todo, e que um dia o Senhor seria a herança do seu povo, e nisso o profeta podia confiar. E é com aquela perguntinha que nós iniciamos esse sermão que o livro de Lamentações, não sou nem eu que termino, é o livro de Lamentações que termina, o povo perguntando: Senhor, até quando? Quando é que a nossa dor vai ter fim? Quando é que o Salvador virá? Quando é que a nova aliança será feita? Observe essas perguntas, capítulo 5, os últimos versículos de Lamentações, versículos 19 a 22. Último texto que nós leremos nessa noite. Capítulo 5, versículos 19 a 22. Senhor, Tu permaneces eternamente, e o Teu trono subsiste de geração em geração. Por quê? Por que Te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Restaura-nos para Ti, para que voltemos a Ti, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente. Se é que não nos rejeitaste totalmente, se é que não estás irado demais contra nós. O clamor do povo era para que Deus os restaurasse o mais rápido possível, conforme Ele havia prometido. É claro, diz o povo, se é que o Senhor não estivesse irado demais contra eles. Acontece que Deus não podia simplesmente esquecer os pecados de Judá. A ira do Senhor pode ser traduzida como a sua justiça em ação contra o pecado. Então, algo precisa acontecer para que Deus deixasse de ficar irado contra o seu povo. Ou melhor, alguém precisava fazer alguma coisa, porque o que o povo merecia era castigo. E esse alguém seria o Messias, aquele que Deus enviaria, aquele rei salvador que foi prometido. Esse filho de Davi libertaria o povo da ira de Deus e traria ao povo a salvação. E esse Messias veio cerca de 500 anos depois da profecia de Jeremias. É interessante que, a semelhança do profeta Jeremias, ele lamentou pelos pecados de Jerusalém. Nós lemos isso em Mateus 23, no início desse sermão. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele lamentou por Jerusalém. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Mas ao invés de ser apenas perseguido e preso, como Jeremias foi, esse Messias foi torturado e morto pelo seu próprio povo. E enquanto agonizava naquele madeiro, sobre ele Deus derramava toda a sua ira contra os pecados do seu povo. Ele morreu por Israel, mas também morreu por todo aquele que crê na sua obra. O seu nome é Jesus Cristo, e por meio do sacrifício dele por nós, Deus assina a sua nova aliança com os homens, e Deus perdoa os nossos pecados. É por meio de Jesus que Deus responde à pergunta de Lamentações, e talvez a sua pergunta nessa noite, e talvez a pergunta de muitos nessa época: até quando? Até quando?
A resposta do Senhor a essa pergunta é a seguinte: até a cruz. Até a cruz. Ali está a minha resposta. Ali eu rejeitei o meu filho como meu inimigo para receber você, que antes era o meu inimigo, mas para te receber como filho. No final das contas, essa é a resposta mais importante que nós precisamos ouvir quando sentimos a dor que o pecado causa no mundo, quando sentimos o luto, o amargor da alma. A resposta é: Jesus Cristo sofreu na cruz para que um dia o nosso sofrimento nesse mundo tenha fim. Creia nele e aguarde esse tão esperado dia chegar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem de Jeremias. Obrigado porque o Senhor nos deu graça de chegar até aqui na exposição dos livros do Antigo Testamento. Nós não somos dignos de desamarrar as sandálias de Jeremias, quanto mais as de Cristo. Mas nós te agradecemos pela mensagem desse homem, pela vida desse homem, porque ele nos aponta para um profeta mais excelente, que sofreu muito mais do que ele por nós. Jeremias nos aponta para Cristo. E obrigado porque nós pudemos ver Cristo nessa noite. A minha oração, Senhor, é para que essa mensagem traga esperança ao coração daqueles que têm sentido a dor que o mal causa nesse mundo. Essa pandemia é fruto desse mal. As crises, as doenças e até as mortes de pessoas que amamos. Todas essas coisas são resultado do efeito do pecado no mundo. Mas o Senhor já respondeu a pergunta: até quando? Há 2000 anos atrás, até a cruz. Obrigado pelo sacrifício do teu filho, porque ele não só nos dá esperança de que de fato fomos perdoados por nossos pecados, de fato fazemos parte dessa nova aliança com o Senhor, mas nos dá a esperança de que um dia tudo isso terá fim. Um dia estaremos contigo. E se o Senhor permitir, nós daremos um abraço em Jeremias. E um abraço mais forte no nosso Salvador Jesus. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.